Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, mais um dia com a palavra. E isso tem sido muito bom para mim e eu creio que para você também. Tem sido edificante aí, né? Se alimentar da palavra e deixar que o Espírito Santo nos ensine um pouco mais, né? Vamos orar para a gente começar a nossa leitura de hoje? Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigado por esse tempo que nós vamos passar com o Senhor, com a palavra. Nós queremos que cada dia mais, Espírito Santo, o Senhor possa nos revelar Jesus dentro da palavra, o Senhor possa nos mostrar Jesus ainda mais dentro da palavra. É isso que nós desejamos, porque sabemos que o Espírito Santo é esse que nos ensina sobre o Senhor, é esse que nos ensina sobre a palavra do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por esse momento tão precioso que o Senhor tem dado para nós. Como tem sido edificante para o nosso espírito. Eu só tenho a te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá? Tem um errinho aí na apostila, gente. Se vocês estiverem seguindo a apostila, hoje é 2 Samuel, capítulo 13 a 15. Aí na apostila tá 13 e 15, tá? Mas não, é capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Então é 2 Samuel do 13 ao 15, tá? O E pro A aí faz toda a diferença, né? Então nós vamos ler 3 capítulos hoje. Então 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, que era irmão dela, por parte de pai, apaixonou-se por Tamar, pois ela era muito bonita. Essa paixão era tão forte que ele ficou angustiado a ponto de adoecer. Como ela era virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa para aproximar-se dela. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, que era o seu primo Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um dia Jonadab perguntou a Amnon, filho do rei, qual é o seu problema? Por que você está assim tão abatido? Você não quer me contar o que está acontecendo? E Amnon disse a Jonadab, eu me apaixonei por Tamar e mando meu irmão Absalão. Bem, respondeu Jonadab, vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para sua cama, deite-se e finge que você está doente. Quando seu pai Davi vier aqui visitá-lo, diga a ele, peço ao Senhor que minha irmã Tamar venha preparar a minha comida aqui mesmo e me dê de comer. Eu me sentirei melhor se for alimentado pelas mãos de minha irmã Tamar. Amnon aceitou a ideia, deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei veio visitá-lo, Amnon lhe disse, meu pai, peço só um favor do Senhor. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Davi atendeu ao seu pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Amnon e lhe preparasse o alimento. Assim ela foi ao quarto de Amnon, que estava deitado, e diante dele misturou a farinha, preparou a massa e assou os bolos especiais para Amnon. Mas quando ela trouxe os bolos, ele se recusou a comer. Saiam todos do meu quarto, disse ele aos criados que o serviam. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar, agora traga os bolos ao meu quarto. Quero comê-los de suas próprias mãos. Tamar obedeceu, mas assim que ela tomou os bolos e se pôs ao lado da cama de Amnon, ele agarrou e disse, venha minha irmã, deite-se comigo. Não, meu irmão, exclamou Tamar, não faça isso comigo. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. O que faria eu depois de tanta desgraça? E você cairia em completa desgraça diante de Israel. Por favor, fale com o rei primeiro e ele lhe dará permissão para casar comigo. Mas Amnon não quis atendê-la, e como era mais forte, agarrou-a e obrigou-a a deitar-se com ele. Logo depois, Amnon sentiu aversão por ela. Aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui, gritou para ela. Não, meu irmão, por favor, não, respondeu ela. Mande-me embora, agora. Seria um mal maior do que aquele que cometeu comigo. Mas ele não quis ouvi-la. Ele chamou um dos seus empregados e disse a ele, põe esta mulher para fora daqui e feche a porta atrás dela.
Assim ela foi posta para fora da casa de Aminon, e o empregado fechou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, de mangas compridas, como se vestiam naqueles dias as filhas virgens do rei. Em grande desespero, ela rasgou a sua túnica, colocou cinza sobre a sua cabeça em sinal de tristeza, e com as mãos na cabeça saiu chorando em alta voz, angustiada. Seu irmão Absalão a encontrou e perguntou: é verdade que Aminon se apaixonou por você, e é de lá que você vem em tão grande aflição? É melhor não ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não fique aflita por isso. É melhor você ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não fique aflita por isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, passou a morar na casa do seu irmão Absalão. O rei Davi ficou muito indignado quando soube o que aconteceu entre Tamar e Aminon, mas Absalão ficou calado e nada disse a Aminon, nem bem nem mal, embora guardasse em seu coração um ódio muito grande pelo seu irmão, pelo mal que havia feito a sua irmã Tamar. 2 anos mais tarde, quando Absalão cortava a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, próximo de Efraim, mandou convidar o rei e seu pai e todos os seus irmãos. Absalão foi ao rei e disse: meu rei, estamos cortando a lã das minhas ovelhas. Peço que o rei e os seus servos venham para a festa. E o rei respondeu: não, meu filho, se formos todos, ficará muito dispendioso para você. Embora Absalão insistisse muito, Davi não aceitou o convite, mas o abençoou. Bem, continuou Absalão, se o rei, meu pai, não pode vir, mande em seu lugar meu irmão Aminon. Por quê? Por que justamente Aminon? Perguntou o rei. Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus irmãos fossem com ele. E Absalão disse aos seus homens: no meio da festa, quando meu irmão Aminon estiver embriagado do vinho, preste atenção no meu sinal para matá-lo. Não tenham medo, porque são ordens minhas. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim eles assassinaram Aminon, obedecendo às suas ordens. Diante disso, os outros irmãos de Absalão montaram nas suas mulas e fugiram. Estando eles a caminho, o rei recebeu a notícia: Absalão matou todos os seus irmãos. Nenhum deles escapou. O rei se levantou angustiado, rasgou a sua roupa e se lançou ao chão com o coração cheio de tristeza. Os conselheiros que estavam ali com ele também rasgaram suas roupas. Nesse instante chegou Jonadab, sobrinho de Davi, e vendo o desespero do rei, disse-lhe: não foi isso que aconteceu. Absalão mandou matar somente Aminon por haver feito mal a sua irmã Tamar. Ele planejava fazê-lo desde o dia em que Aminon violentou a sua irmã Tamar. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os filhos do rei estão mortos. Somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão tratou de fugir. Nesse meio tempo, o guarda que ficava nos muros da cidade viu um grupo grande que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da montanha em direção de Jerusalém. Ele correu para contar isso ao rei. Eu vejo uma multidão de pessoas vindo da estrada de Oronaim, descendo pela encosta da montanha. E Jonadab exclamou ao rei: são os seus filhos que estão voltando. Vê como estão todos vivos? E eles chegaram tristes, chorando e soluçando. E o rei e os seus auxiliares choraram com eles em alta voz. Absalão fugiu para Jesur e lá procurou o rei Talmai, filho de Amiur. E o rei Davi chorava pelo seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesur, permanecendo lá por 3 anos, o rei Davi foi se conformando com a morte de Aminon, depois de chorar muito, e conseguiu perdoar Absalão. Esse aqui é um dos primeiros episódios, né, que a gente vai perceber de consequências, né, sobre o pecado de Davi, e que começa a se cumprir a palavra que o próprio Senhor deu através do profeta Natã, de que a casa de Davi estaria realmente em grande desgraça por conta do seu pecado com Batseba, né? Então a gente começa a ver aqui a mão do próprio Deus permitindo que os filhos de Davi cumprissem, né, essa profecia que o próprio Senhor havia dado para ele, de que a sua própria casa estaria contra ele por conta de todos esses feitos de Davi com Betseba, né, o seu pecado, a sua forma de lidar com a situação com Urias,
toda essa vergonha, né, que Davi trouxe nesse momento para sua vida, para sua família. Capítulo 14. Quando Joabe, comandante do exército, percebeu que o rei Davi sentia saudades de Absalão, mandou chamar uma mulher de Tecoa, que era muito conhecida por sua sabedoria, e encarregou-a de uma missão, dando-lhe as seguintes instruções: faça de conta que a senhora é uma mulher sofredora, que está de luto, vista-se com roupas de luto, não coloque perfume e finja que está muito triste e em profundo sofrimento por muito tempo. Apresente-se ao rei e diga-lhe as palavras que eu lhe disser. A mulher seguiu todas as instruções. Quando se aproximou do rei, ajoelhou-se diante dele, em sinal de respeito, e clamou: ó rei, ajude-me, ajude-me. Qual é o seu problema, minha senhora? Perguntou ele. Sou uma pobre viúva, meu marido morreu, respondeu a mulher. Meus 2 filhos estavam no campo e lá se desentenderam. Entraram em luta corpo a corpo. A briga foi tão forte que, não havendo ninguém para os separar, um deles acabou matando o outro. E agora todo o grupo de família se colocou contra sua serva, dizendo: entregue o assassino do seu irmão, para que o matemos pela vida do seu irmão e destruamos também o herdeiro. Eles querem apagar a última brasa que me restou, deixando sem nome o meu marido, visto que não temos outros filhos. Que farei eu? Vá para casa, respondeu o rei. Eu cuidarei para que o seu filho seja bem guardado. Ninguém tocará nele. Ó rei, meu senhor, respondeu ela, eu assumo a responsabilidade caso alguém critique a atitude do rei por procurar ajudar-me. Continuou o rei: se alguém for contra o meu procedimento, traga essa pessoa à minha presença, e eu prometo que tal pessoa não a aborrecerá mais. Então ela disse: por favor, meu rei, prometa-me, em nome do Senhor, o seu Deus, que não permitirá que o vingador da vítima mate o meu filho, pois não quero que se derrame mais sangue. Dou a minha palavra diante de Deus, respondeu o rei, que nem um só cabelo da cabeça do seu filho cairá no chão. Permita que a sua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor, disse a mulher. Pode falar, respondeu o rei. Por que o rei age contra o povo de Deus? Por que não procede com o povo do mesmo modo como prometeu a respeito do meu filho? Perguntou a mulher. Com suas próprias palavras, o rei está condenando a si mesmo, visto que se recusa a permitir a volta para a casa do seu próprio filho, que foi banido. Um dia todos teremos de morrer, tão certo como a água, que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dele. Ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele, e o rei também não deveria fazê-lo. Agora eu vim falar ao rei, meu senhor, sobre meu filho, porque a minha vida e a vida dele estavam em perigo. E eu pensei comigo mesma: talvez o rei escute as minhas palavras e concorde em livrar a sua serva das mãos do homem que quer eliminar a nossa vida da herança que Deus nos deu. Agora a sua serva pode dizer que a decisão do rei, o meu senhor, traga paz ao meu coração, pois eu sei que o rei é como um anjo de Deus, por isso sabe discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com o rei. Quero saber uma coisa, não me esconda nada, disse o rei. Fale, o rei, meu senhor, disse a mulher. Foi Joabe que mandou aqui, não foi? Perguntou o rei. Não posso negar, respondeu a mulher. Tão certo como vive o rei, o meu senhor, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda de tudo que o rei, o meu senhor, diz. Sim, Joabe, seu servo, me mandou e me disse o que eu deveria dizer. Ele me mandou contar essa história para o rei, meu senhor, para mudar essa situação. Mas eu sei que o rei é sábio como um anjo de Deus e sabe de tudo o que acontece na terra. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: muito bem, vou atender ao seu pedido. Vá e traga de volta Absalão. Joabe lançou-se aos pés do rei, abençoou o rei e lhe disse: abençoado seja o meu rei. Hoje posso afirmar que o rei me quer bem, pois atendeu meu pedido. E Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão para Jerusalém. Absalão deve morar na mesma casa onde morava antes, ordenou o rei. Ele não deve vir à minha presença. Então, em todo o Israel não havia homem mais bonito e atraente do que Absalão. Ele cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, cerca de 2,4 kg. Ele tinha 3 filhos e uma filha. A essa filha deu o nome de Tamar,
e ela era uma mulher muito bonita. Absalão já morava 2 anos em Jerusalém e ainda não se havia encontrado com o rei seu pai. Então mandou chamar Joabe a fim de pedir que intercedesse por ele diante do rei. Mas Joabe não quis vir. Absalão mandou chamá-lo de novo e novamente ele se recusou a vir. Então Absalão disse aos seus empregados: Joabe tem um campo de trigo junto ao meu. Vá lá e coloquem fogo no campo de Joabe. E os empregados assim fizeram. Joabe ficou irado e procurou Absalão. Por que seus empregados puseram fogo no meu campo de trigo? Ao que Absalão respondeu: porque eu queria que você intercedesse junto ao rei e você se recusou. Quero que você pergunte ao rei por que ele me mandou buscar em Gessur se não queria me ver. Nesse caso, devia ter me deixado lá mesmo em Gessur. Agora eu quero falar com o rei. Se ele acha que eu sou o culpado, então que me mande matar. Joabe foi procurar o rei e contou as palavras de Absalão. E Davi, diante disso, mandou chamar Absalão à sua presença. Absalão veio e curvou-se diante do rei, e Davi o beijou. Capítulo 14. Joabe, o comandante do rei, querendo que a situação talvez fosse arrumada, na casa de Davi, sabendo que essa situação tinha trazido algum desconforto, talvez, o próprio texto não fala isso, mas fala que Joabe deseja que Davi perdoe Absalão e traga ele de volta, pro convívio familiar. E é isso que ele faz através de uma senhora que ele contrata para fazer uma história para que Davi entendesse que aquela era a sua própria história. E Davi permite que Absalão volte, mas fica um tempo ainda sem recebê-lo na sua presença, sem vê-lo, pessoalmente. Mas no final aqui a gente percebe que isso realmente acontece, Absalão desejava ver novamente o seu pai, receber o perdão do seu pai, para que tudo ficasse bem. Capítulo 15. Então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar algum problema. E ele atendia todos e perguntava de qual cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia a cada uma: vejo que você está com a razão neste ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. E Absalão acrescentava: gostaria de ser o juiz desta terra. Então, quem tivesse um caso para resolver viria a mim, e eu faria justiça. E quando alguém se curvava diante dele em sinal de respeito, Absalão estendia sua mão, o abraçava e o beijava. Dessa maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel, que vinha ao rei pedindo por justiça. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois quero cumprir um voto. Quando seu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Está bem, respondeu o rei, vá em paz. Assim Absalão foi a Hebrom. Mas, enquanto estava lá, Absalão mandou secretamente mensageiros por toda a terra de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão está sendo coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados. Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Absalão. Enquanto ele oferecia sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro de Davi, que morava na cidade de Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão, e com ele muitos outros. Assim a conspiração foi ficando cada vez mais forte. Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel estava se unindo a Absalão em conspiração contra o rei. Então temos de fugir daqui antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair da cidade antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e o povo da cidade. Senão, ele vai atacar a cidade. Seus servos estão ao lado do rei, nosso senhor, responderam seus auxiliares de confiança. Faça o que achar melhor. Então o rei saiu com toda a sua família. Somente 10 de suas concubinas ficaram no palácio para o conservarem em ordem. Davi saiu com todo o povo e fez uma parada ao lado da cidade para deixar que os seus soldados passassem
a fim de tomarem a dianteira. Todos os queretitas e peletitas e 600 homens que vieram de Gate passaram à frente dele. O rei então se voltou para Itai, o comandante dos 600 soldados de Gate, e disse: Itai, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu novo rei. Você é estrangeiro em Israel, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia obrigá-lo a acompanhar-me? Volte com seus soldados e que o Senhor seja misericordioso e bondoso com você. Itai respondeu: Prometo pelo nome do Senhor e pela sua vida, que onde o rei, o meu senhor, for, lá estará o seu servo. Não importa o que possa acontecer, estarei ao seu lado, seja para viver ou para morrer. Então Davi respondeu a Itai: Muito bem, então vamos. E Itai, o geteu, e seus 600 homens, com suas famílias, acompanharam Davi. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o vale de Cedron e continuaram seguindo em direção ao deserto. Abiatar, Zadok e os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus também estavam lá. Eles colocaram a arca ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens. A arca ficou ali até que todos passassem. Então Davi instruiu Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade de Deus, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e a sua habitação de novo. Se ele não se agradar de mim, seja feita comigo conforme a sua vontade. Então o rei disse a Zadok: Escute, este é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Ahimaás e Jonatas, filho de Abiatar. Eu ficarei esperando notícias suas pelos desfiladeiros do deserto. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém, antes que eu desapareça no deserto. Assim Zadok e Abiatar transportaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava, com a cabeça coberta e os pés descalços em sinal de tristeza. E os que o acompanhavam também tinham as cabeças cobertas, chorando enquanto subiam a montanha. Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra o rei, Davi orou a Deus: Ó Senhor, confunda os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Sai, o arquita, que esperava por ele. O Sai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu estado de aflição e desespero. Mas Davi lhe disse: Sai, não adianta você vir comigo. Você me será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga a ele: Aqui estou, serei o seu conselheiro como fui para o seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Eles estão me apoiando e você deve contar aos dois todos os planos de Absalão contra mim. Então eles mandaram seus filhos Ahimaás e Jonatas até onde estou para me darem notícias de tudo o que está acontecendo. Assim, Usai, o amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém bem na hora em que Absalão estava entrando na cidade. Essa conspiração de Absalão tentando tomar o trono de Davi, ela acontece também para se cumprir parte daquilo que Deus estava falando ali naquela profecia no momento do pecado de Davi com Betseba. Percebam que os planos, né, ou os propósitos do próprio Senhor estavam se cumprindo na vida de Davi para que ele então pagasse, né, pelo preço do seu pecado. A sua desobediência naquele momento, a sua iniquidade estava sendo corrigida nesse momento através dessa situação com os seus filhos. Eu confesso para vocês que eu vejo isso como, mais uma vez, a tipologia do próprio Cristo, né? Não conseguindo tomar posse do reino através de Israel, porque os próprios líderes de Israel também iam contra o próprio Cristo, né? Então a gente percebe esse paralelo meio, como que eu posso dizer? Não muito claro, não muito objetivo, mas eu quero dizer para vocês que Davi não estava passando isso por acaso. Davi não seria aquele grande rei
que ficaria eternamente no trono. A própria palavra diz isso, né? Que ele é só o início desse reino de paz, de guerras vencidas, né? E ele então diz que se ele tiver que voltar, ali no meio do texto, né, quando ele sai fugido de Jerusalém, porque ele sabe que seu filho Absalão está vindo já para tomar posse da cidade, então ele sai fugido dali e diz: se o Senhor se agradar de mim, então eu voltarei e tomarei posse novamente, né, de Jerusalém. Então a gente fala sim da volta de Jesus nesse momento. A gente sabe que Jesus sabia que ele estava na terra ali durante o seu ministério, até o ato da sua crucificação, para cumprir todo o propósito do Pai. Era para cumprir todo o propósito que Deus já tinha estabelecido para Jesus, né? Então, a gente sabe que todos os acontecimentos, tanto com Davi nesse momento, quanto com o próprio Cristo depois, que é essa grande tipologia que a gente tem aqui na história de Davi, se cumpre. E no tempo certo de Deus, todas as coisas então serão restauradas e redimidas, e Jesus vai voltar e sentar no trono, assim como Davi vai voltar e tomar posse novamente do trono em Jerusalém, e depois Salomão então vai ser colocado no seu lugar e não Absalão. Absalão tenta tomar, né, o trono do pai, e na verdade Deus já tinha o escolhido para tomar posse do trono de Jerusalém. A gente vai ver isso. Mas o que eu quero dizer é que é o próprio cumprimento, tá? Da profecia que o Senhor deu ali para Davi através de Natã. Então, se você quiser lembrar da profecia, volta lá. Acho que está no capítulo 12. Deus falando exatamente o que ele faria com Davi, com a sua família, né? Por conta do pecado que ele havia cometido com Batseba e com Urias, ok? Então, nossa leitura termina aqui hoje. Então, 2 Samuel 13, 14 e 15. São 3 capítulos aí. Tinha um errinho aí na apostila, né? De um E para um A. Mas são 3 capítulos hoje que a gente deveria ler, então. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Meditem aí nessa palavra, como eu tenho dito sempre, né? Não tenham pressa de sair aqui da Bíblia, desse tempo com o Senhor. Deixa que o Espírito Santo chame a atenção para alguma coisa dentro do texto. Faça perguntas para o texto. Deixa o Espírito Santo ensinar você a meditar na palavra, a receber de Deus o ensino para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar, né? Quarta-feira. E Deus vai continuar falando conosco durante toda essa semana. Amanhã, quarta-feira, a gente tem salmos para ler justamente desse período de Davi sendo expulso, né? Da sua própria terra, da sua própria casa. E o cumprimento dessas profecias de grande tristeza para Davi vai acontecer agora nesses salmos de amanhã. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês em nome de Jesus.